Amém. Olá, amados. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Graças a Deus. A salvação é para todos. Glória a Deus. Meu querido, minha querida, imaginemos a seguinte situação. Há uma festa na cidade. Você fica sabendo dessa festa. Sabe que vai ser uma festa legal? Vai ser uma festa interessante. E todos são convidados para essa festa. E aí, de repente, um comenta com o outro. Você sabe que os convites estão sendo enviados. Fulano chega até você. Olha, eu ganhei um convite para uma festa que vai ser legal. Uma festa na cidade. Sabe essas cidades pequenas que tem festa que todo mundo fica sabendo? Mais ou menos isso. E aí, de repente, você não recebe o convite. Você não recebe o convite. Mas aí você pensa o seguinte, ora, se todo mundo foi convidado, não vai haver nenhum problema eu ir à festa. De repente eles se esqueceram de me convidar. E aí você vai. E aí de repente você chega na porta do local onde vai haver essa festa e você é barrado? Não, amigo, você não pode entrar. Mas por quê? Todo mundo foi convidado. Não, mas você não pode entrar. Mas por que eu não posso entrar? Você não pode entrar porque você é sujo. Você não está limpo, não está arrumado. Mas, amigo, eu também faço parte da mesma cidade que os outros estão, porque eu não posso ir à festa. Eu sou igual a eles. Não, mas você não pode entrar. Meus amados, vai haver uma festa no céu. Uma festa onde o Senhor vai estar nos aguardando. Uma festa onde vão haver anjos, onde vai haver muita música, muito louvor. E onde você vai chegar lá e vai ver o Senhor de braços abertos aguardando a todos os seus. E aí eu pergunto, quais serão os convidados dessa festa? Será que você recebeu o convite? Eu vou receber esse convite? Quem vai receber esse convite? Quem será convidado para essa grande festa que vai haver no céu? Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1. 1 Timóteo 2, versículo 1, do 1 ao 8. Amém?
Diz assim a palavra do Senhor: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amigos, a carta de Paulo a Timóteo foi escrita provavelmente no fim do século I. Timóteo, que era pastor da Ásia Menor, era um amigo fiel de Paulo, fiel seguidor de Paulo. E foi escrita num contexto, um período de perseguição cristã, um período difícil da história da Bíblia. E Paulo usa de sua autoridade apostólica para instruir Timóteo a respeito das comunidades cristãs, a respeito do que, qual seria a direção da igreja depois de Jesus. E ele pede a Timóteo que zele em favor de todos, para que se ore por todos. E Paulo era o apóstolo dos gentios. Ele fazia questão de pregar a todos, de levar a palavra de Deus a todos, não só a um pequeno grupo, mais gentios, mais cristãos ou não. A palavra de Deus, segundo Paulo, era para todos. E a oração, ela não deve privilegiar, jamais deve privilegiar pequenos grupos, pois Jesus morreu para todos. E Paulo assevera a importância da oração para a vida das comunidades. Ele assevera no versículo 4 que a salvação é para todos os homens. Todos os homens devem chegar ao conhecimento da verdade que é Jesus. Todos. Amados, como já foi dito aqui anteriormente, muitas outras oportunidades, a visão salvífica, pelo olhar do Senhor, ela é completamente diferente da visão salvífica do nosso olhar. A salvação tem uma ótica diferente no olhar de Deus. Nós entendemos que a salvação é para poucos. Deus entende que a salvação é para todos. A salvação é para todos. Ele manifesta a vontade dele de uma maneira diferente daquilo que nós entendemos como coerente. Aliás, não há nenhuma coerência no pensamento de Deus
Porque a própria coerência é Deus. A própria coerência é Deus. A sabedoria da cruz é loucura para muitos. Para nós é salvação. E Deus entende que se essa loucura, o mundo entende isso como loucura e poucos entendem como salvação, Ele compreende, diferentemente do que nós compreendemos, que essa salvação é para todos. Veja bem que a diferença não é que todos sejam salvos ou todos estejam salvos. A salvação é para todos. Cabe a nós abraçar ou não a salvação, querer ou não. Cabe a nós aceitar ou não. Nós temos a liberdade de arbítrio sobre a nossa vida, a nossa liberdade de escolha. E Deus depende dessa liberdade de escolha para nos dar essa salvação. Se eu disser que não quero, Ele não vai me forçar. Pelo contrário, a maneira dele agir é delicada, é sutil, é suave. Deus não força ninguém a aceitá-lo. E muitas das vezes o que acontece na nossa igreja é que nós queremos impor uma verdade ao outro, sem saber se o outro está preparado para aceitar essa verdade, que muitas das vezes há pessoas que não estão preparadas para aceitar a verdade como está na Bíblia, como está no Evangelho. E Deus vê de maneira diferente da gente. Porque quando Ele estende essa salvação para todos da mesma maneira, Ele prepara o coração daquele que será salvo, daquele que vai ser salvo. E nós não entendemos dessa maneira. Muitas das vezes o pregador, ele quer transmitir uma verdade, e sequer ele ora por aquela pessoa para quem ele vai transmitir essa verdade. Eu já disse aqui, já falei aqui em outras oportunidades também, que a pregação ela precisa estar aliada à oração. E por isso que Paulo assevera na carta a Timóteo a importância, a relevância da oração para aquelas comunidades. Porque não só a pregação num contexto de perseguição cristã, num contexto como era de muitas vertentes, muitas religiões naquele período, num contexto de pecados, era muito importante que eles orassem por aquelas pessoas. E Paulo assevera isso para Timóteo. Paulo instrui a Timóteo. Porque Paulo tinha a cerne do pensamento de Deus, o pensamento de Deus. Ele seguia exatamente conforme a vontade de Deus. No fundo, ele sabia que a vontade de Deus era que todos fossem salvos. Embora a salvação seja individual, o Senhor não quer que somente um seja salvo, mas muitos. Amém, igreja? Porque a maneira dele olhar a salvação é diferente. Nós fomos procurar na Bíblia tantas as passagens que têm essa abrangência da palavra, abrangência da salvação, abrangência da vontade de Deus para todos. Nós vamos ver lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Ou seja, Deus não quer que somente você seja salvo, mas você e a sua casa, você e a sua família. Nós vemos também em Atos 16 a personagem Lídia, aquela comerciante de púrpura que leva toda a sua casa a se converter. Também no episódio da prisão de Paulo e de Silas, quando o carcereiro desesperado tenta tirar a própria vida, depois de tudo, quando ele assiste Paulo e Silas saírem daquela prisão apenas adorando,
Depois disso, Paulo e Silas confortam o coração dele, e a partir do que eles fazem depois? Ele é batizado, o carcereiro é batizado, ele e toda a casa dele. Glória a Deus! Glória a Deus! Por aqui vocês percebem que a salvação, ela é para todos. A salvação é para todos. A verdade é que o Evangelho foi pregado para que todos se salvem. Para que todos se salvem. A palavra do Senhor, ela possui alguns atributos que têm certa influência, certa relevância com essa visão salvífica do Senhor. Entre esses atributos, a palavra de Deus, ela é abrangente, multidirecionada e ilimitada. Ela é abrangente porque ela não se fecha em si mesma, ela se abre. Ela se abre, ela abrange todos os horizontes, todas as visões. A essência dela será sempre a mesma, mas a abertura dela será grande para que ela possa, para que o Evangelho possa abraçar a todos os corações. Ela é multidirecionada, tem várias direções. Em várias direções. Ela tanto pode entrar no presídio, como ela pode entrar no barzinho, como ela pode entrar na boate. Por que não? Por que não? Como ela pode entrar num centro de acolhimento, num asilo. Ela pode ser pregada para crianças, para adultos, para pessoas muito vividas, para pessoas pouco vividas. Ela é multidirecionada e ela é ilimitada. A palavra de Deus não tem limite. Não tem limite no entendimento, na compreensão, na sua essência, porque a cada dia ela se renova, a cada dia ela traz algo novo. E é isso que nós precisamos entender como cristãos. Um outro ponto que precisamos entender, amados, é que Deus, Ele é bom. Deus é bom. Claro que Ele tem as suas maneiras de corrigir, de ensinar, de instruir, mas Deus é bom. A essência de Deus é a bondade, é a misericórdia. Davi, no Salmo 145, dizia: Deus é bom para todos. 145, verso 9. Repete comigo, amado. Deus é bom para todos. Deus é bom para todos. Glória a Deus. Deus não é bom só para mim, só para você. Deus é bom para os justos e para os injustos. Deus é bom para o cristão que está há 20, 30 anos na igreja, como Ele também é bom para aquele que está na cadeia. Deus é bom para os gentios e para os crentes. Não interessa o que você pensa ou não da igreja, não interessa o que você pensa ou não, o que você crê ou não da Bíblia, mas Deus é bom o tempo todo e Deus é bom para todos. Amados, a igreja precisa mudar a maneira de enxergar o Evangelho. O dia que nós conseguirmos mudar a nossa maneira de enxergar o Evangelho, nós vamos ter muito mais frutos do que atualmente vemos. Eu preciso ser capaz de levar
o conhecimento e a graça, a novos horizontes de acordo com a palavra, com o que a palavra me pede. De acordo com o que a palavra me pede. A abrangência da palavra de Deus, do Evangelho, como eu disse, ele é ilimitado, ele é abrangente, é multidirecionado. Eu preciso entender isso para que o meu ministério possa dar frutos. Eu preciso ser capaz de pregar também para os gentios como Paulo fazia. E a própria história de Paulo nos revela isso, ele era perseguidor dos cristãos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. No capítulo 2, a partir do verso 11. Gálatas 2, 11 ao 16. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Glória a Deus. Meus amados, Paulo, ele viu um comportamento ruim em Pedro. Ele precisava falar alguma coisa, precisava fazer alguma coisa. Porque, como eu disse, a visão de Paulo, ela tinha essa abrangência da palavra. Ele era o pregador dos gentios. Assim como o Senhor quer na sua palavra, Paulo também queria que todos conhecessem a mesma verdade que ele conhecia. Então, na visão dele, não era certo Pedro discriminar a presença dessas pessoas, dos gentios. Ele precisava fazer alguma coisa, então ele repreendeu, na autoridade que ele tinha como apóstolo, ele repreendeu a Pedro, por ele estar agindo daquela maneira. E meus amigos, muitas das vezes, nós somos assim com os nossos irmãos. Muitas das vezes, nós temos um irmão que está precisando de ajuda, que está precisando de oração. Mas você não é capaz de chegar perto desse irmão, muitas das vezes por causa da sua vida, por causa da sua conduta. Nós queremos pregar para a igreja, dentro da igreja, para aqueles que já estão 20, 30 anos na presença do Senhor, mas nós não somos capazes de pregar para aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus. Precisa ser diferente. Como eu já disse aqui, minha rede social, por exemplo, não tem problema nenhum em ter espírita, em ter candomblessista, em ter budista, muçulmano. Não há problema nenhum. A vontade de Deus é que a salvação chegue a todos. Independentemente da maneira como a pessoa vive, independentemente da maneira como a pessoa pensa, ou do que ela segue, ou do que ela faz.
A salvação precisa chegar a todos. Mas eu não preciso impor a minha verdade àquela pessoa. Há algum tempo atrás, eu conversei com uma pessoa que ele tinha um sério problema com a bebida. E eu tentava falar de Jesus com essa pessoa. E numa dessas conversas, ele disse que não acreditava em Jesus, que acreditava em Deus, mas não acreditava em Jesus. E eu dizia a ele que para ele acreditar em Deus, ele precisava acreditar em Jesus, porque Jesus é Filho de Deus e é Deus. E eu tentava de mil maneiras falar de Jesus para ele. Só com o tempo eu fui entender que melhor era orar por ele do que simplesmente impor uma verdade a ele, que ele não queria entender. E algumas pessoas são assim. Algumas vezes nós vamos enfrentar barreiras para transmitir o Evangelho dessa forma. É difícil? Sim, claro. Claro que é difícil, é muito mais fácil falar para quem já é crente. Ele vai entender pela ótica da palavra, mas quem não é crente, para ele entender, é preciso que o Espírito Santo toque ao coração dele. O Espírito Santo possa fazer a obra na vida dele. Para isso que nós precisamos orar por essas pessoas. Amém, igreja? Nós precisamos orar por essas pessoas. Meus amados, meu testemunho pessoal, antes de entrar para a igreja, eu não queria nem saber de igreja. Não queria nem saber de crente falando para mim. Não queria mesmo. E posso dizer hoje com toda a certeza do meu coração, o que me converteu não foi A nem B. Não foi ninguém falando para mim, embora muitas pessoas falassem, embora houve uma pessoa que me apresentou Jesus, mas o que me converteu é o Espírito Santo, o maior convencedor de todos. Porque eu creio que o Espírito Santo só foi apresentado ao meu coração a partir do momento que aquela pessoa ajoelhou e colocou o meu nome na intenção. A partir do momento que aquela pessoa ajoelhou e orou por mim. E a partir dali, foi Deus. A partir dali foi Deus. Por isso que a salvação, ela é para todos. Porque Deus não vai escolher, Ele vai fazer a obra em quem Ele quer fazer. Justos ou injustos. Ele vai fazer a obra em quem Ele quiser fazer. Amém, igreja? Então é essa visão que nós precisamos ter. Precisamos mudar as nossas concepções, os nossos princípios, parar de mimimi na igreja e passar a entender a partir do olhar de Deus. Como eu disse, o olhar de Deus é diferente do nosso, principalmente com a verdade salvífica, com a verdade da salvação. É completamente diferente daquilo que a gente entende, daquilo que a gente crê. Amém? Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida, meu amado, minha amada. A alegria do Senhor é a nossa força. Fiquem todos em paz. Um beijo no coração.